Eu nasci aqui em São José dos Campos no dia 27 de março de 1944. Minha mãe era professora primária, o nome dela era Eni Eusébia Ferreira Bevilacqua. Meu pai era professor de inglês no ginásio João Cursino, o nome dele era Hélio Walter Bevilacqua, ambos falecidos. Minha infância foi de muita alegria. Eu comecei a estudar muito cedo, com 5 anos. Com 5 anos eu já fazia o preparatório para admissão, né, que se chamava, e também comecei a estudar piano com 5 anos de idade. Me formei professor de piano aos 12 anos, pelo Conservatório Santa Cecília. Então, paralelamente aos estudos do ginásio, do primário do ginásio, eu estudava piano. Meus amigos eram os meus vizinhos, praticamente. Quer os nomes? Pode ser, Lembro. O meu vizinho do lado direito era o José Fernando de Almeida Moura. Depois foi meu colega também como advogado. Meus vizinhos de frente eram os do depósito São Benedito, o Rafael, o Gabriel, o Inocêncio, e os filhos da minha professora do primário, dona Xandica, que eram o Antônio Carlos e o José Eduardo. Foram os meus amigos de infância. Por aqueles com quem eu jogava bolinha de gude, jogava casinha, aquelas brincadeiras próprias das crianças da época. São José era uma cidade bem mais calma, evidente, né? Me lembro que eu nasci na rua Dousano Ricardo, aos 2 anos de idade, quando eu tinha 2 anos, meus pais se mudaram para a Rua Vilaça, e ali eu vivi a maior parte da minha vida. Eu me lembro muito bem, na época em que eu era garoto, que ainda passavam boiadas, porque as boiadas desciam na estação da Estrada de Ferro, que era a continuidade da rua onde eu morava, era na Avenida Mário Galvão, e subiam a Avenida Mário Galvão para ir em direção ao Matadouro, que ficava no final da rua onde eu morava. Então era muito comum a gente parar de jogar, parar de brincar, para assistir a passada da boiada. A boiada passava, às vezes, na calçada de casa, né? Essa é a minha infância que eu me lembro assim, com muita saudade até. Foi assim. Eu gostava de jogar bolinha de gude, gostava de jogar taco, que era uma brincadeira que a gente fazia, meio tipo beisebol, né? Beisebol. E futebol, como todo garoto da minha idade, na época, eu jogava as peladas da rua, né? Era isso. Eu acho que deixaram, sobretudo, o amor pelo estudo e o respeito ao próximo. Meus pais eram pessoas que tiveram educação rígida. Tanto meu pai, que foi aluno do Colégio São Joaquim em Lorena, onde ele cresceu e teve a sua juventude, quanto a minha mãe, que morava na fazenda. Meu avô era fazendeiro. E ali onde hoje é uma cidade, que chamava-se Ronda, perto do Ribeirão da Ronda, né? Então, meus pais me ensinaram respeito ao próximo, amor aos estudos, aos livros. Eu gostava muito de ler, eu lia bastante, tinha uma biblioteca razoável para uma criança da minha idade. Lia bastante, gostava de ler biografias de pessoas famosas, músicos, artistas, escritores. Eu li bastante na minha infância e na minha adolescência. E também brinquei muito, joguei muita bola, jogava bolinha de gude, jogava taco, enfim.
Eu tive uma infância muito agradável, muito boa. Tocar, se eu sentar ali, eu toco. Mas dizer que eu toco todo dia, não, é muito raro eu me sentar no piano hoje. Na época em que eu estudava piano, eu estudava 2, 3 horas por dia. Isso me fez com que eu me tornasse talvez um dos mais jovens professores de piano do Brasil, porque eu me formei com 12 anos de idade. Ou seja, com 12 anos eu era professor de piano, harmonia, teoria e matérias complementares, aos 12 anos. É uma experiência nova para mim, porque não faz tanto tempo que a gente está casado, né? Eu tive o meu primeiro casamento, do meu primeiro casamento eu tive 3 filhos, né? E com a Isa eu tenho uma graça de uma menina, nós temos, né? Que é a Isabela. Então a Isabela foi assim um presente que Deus me deu, uma menina muito boa, muito aplicada, muito inteligente, entendeu? Boa aluna, nunca precisou ser repreendida para estudar, sempre fez os seus deveres. Então eu sou muito feliz com os meus filhos. Os meus outros filhos, embora eu não os veja com tanta assiduidade, mas eu os vejo com bastante frequência. Todos estão bem e nenhum deles teve assim um pendor para a música. Coisa interessante isso. Aliás, nem a própria Isabela não teve assim uma tendência musical. Para músico em casa, só mesmo eu. Na verdade, eu aos 14 anos fui estudar no Rio de Janeiro e fiquei interno lá no Instituto Lafayette, na Tijuca, uma escola muito boa. Mas como eu estudava piano com a dona Lúcia Branco, no Leblon, então todo final de semana eu tinha autorização para sair e ir às aulas de piano. E todo dia eu estudava no departamento feminino do Lafayette, que tinha piano, de frente ao prédio do Instituto Lafayette, tudo na Tijuca, né? Depois, quando foi setembro, mais ou menos, me deu aquela vontade de voltar para casa, e tanto eu insisti que meus pais me trouxeram de volta. Aí eu acabei concluindo o 4º ano, a 4ª série, né, no Instituto João Cursino. Ali, portanto, eu terminei o ginásio e depois fiz o científico, os 3 anos do científico. Depois eu fiz o vestibular para a Faculdade de Direito, passei, um ano em que o vestibular foi muito rigoroso. De 250 candidatos, só passaram 25. Eu tive a aventura de ser um desses 25, entrei na faculdade, que acabou sendo a minha vocação. Eu não pretendia isso quando era garoto, mas acabei me tornando advogado. E me dei muito bem na profissão, gostei da profissão. E fui para São Paulo, advoguei em São Paulo, voltei para São José, advoguei em São José. Eu acho que fui um advogado bem sucedido. Depois entrei na carreira política, na vida política, né, que eu já gostava muito de política mesmo. Aí fui eleito vereador, depois deputado federal, e assim foi, na sequência, fui ocupando cargos públicos. Fui vereador durante apenas 2 anos, de 73, né, fui eleito em 72, portanto fui vereador em 73 e 74. Em novembro de 74 eu já me elegi deputado federal, né? Eu tinha 30 anos, me elegi um deputado relativamente moço, com 30 anos era deputado federal. Aí me mudei para Brasília, onde eu conheci minha esposa, a Isa, né?
E lá no Congresso eu fiz parte de várias comissões e apresentei vários projetos de lei, enfim, eu fui um deputado bastante atuante. Depois voltei para São Paulo e me candidatei a prefeito e ganhei a eleição de prefeito, porque São José não tinha eleição de prefeito, voltou a tê-las, as eleições, com a recuperação da autonomia política em 1978, em julho. Em novembro, eu fui eleito o primeiro prefeito após a autonomia. E fiquei na prefeitura de 78 a 82. Naquele tempo, o vereador não recebia, era um munus público gratuito, era uma honra. E eu tive essa... Para mim foi uma honra ter sido eleito vereador da minha cidade natal, né? Aos 72 eu tinha 28 anos. Então me elegi vereador, talvez, acho que fui o mais jovem vereador daquela legislatura. Fiquei 2 anos na Câmara, de 73 a 74. Em 74, nas eleições gerais, eu me candidatei a deputado federal. Naquilo que pareceu para muitos uma aventura, mas eu me elegi muito bem, tive mais de 55 mil votos, 55 mil votos, em torno disso. Portanto, me elegi deputado federal pelo MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Aí, como deputado federal, mudei para Brasília. Em Brasília, eu exerci o meu mandato até 78. Em 78, eu voltei para São José, porque houve a recuperação da autonomia política de São José, e eu me candidatei a prefeito e venci as eleições. Depois disso, ocupei o cargo de secretário de Estado no governo Quércia, eu fui assessor especial também do governador Fleury, enfim, tive essas atividades como homem público. Em 72 me elegi vereador, fiquei 2 anos na Câmara, em 74 me elegi deputado federal. Fui para Brasília e lá, como deputado federal, ocupei vários cargos na oposição. Fui vice-líder da oposição. O então líder era o deputado Alencar Furtado, um grande nome da política nacional naquele tempo. Ocupei também o cargo de vice-presidente da Comissão de Justiça, Constituição e Justiça. E acho que fui um deputado bem atuante. Antes do término do meu mandato como deputado, houve a recuperação da autonomia de São José dos Campos. São José dos Campos voltou a ter o seu prefeito eleito. E eu fui o primeiro prefeito eleito após a autonomia. A autonomia se deu em julho, as eleições em novembro, e eu fui eleito em novembro de 78, prefeito de São José dos Campos. Uma coisa que me marcou muito, que eu achei que foi importante, foi o projeto do reajuste trimestral do salário mínimo. Essa era uma ideia que eu sempre tive, e depois, quando deputado, eu apresentei, foi aprovado, e o governo acabou adotando esse reajuste trimestral do salário mínimo, que beneficiou milhões de brasileiros. Não é? Isso acho que foi a coisa mais importante que eu acho que eu fiz, foi isso. Na Comissão de Justiça, eu dei dezenas de pareceres como relator de vários e vários projetos e também como autor de vários projetos. E, no mais, eu fui um deputado atuante, eu ocupava a tribuna do Congresso todos os dias para debater os assuntos do dia, não é? Os assuntos importantes. Fui vice-líder da minha bancada, né? Enfim, basicamente é isso. Esse slogan é um resumo daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto. Para mim, o povo é a razão da vida pública. Se você não tem uma identidade com o povo, se você não tem amor pelo povo, não faz sentido você estar na vida pública.
Quer dizer, para mim não foi um carreirismo, não foi uma necessidade de mando ou de poder, mas sim um desejo de ajudar o próximo, de ajudar o mais necessitado, né? Esse sempre foi o norte da minha vida. Quando eu assumi, as obras do Paço estavam nos fundamentos, nas fundações, né? Eu dei continuidade e concluí as obras e concluí o Paço. Inaugurei o Paço. Então mudei a prefeitura da João Guilhermino, da Avenida João Guilhermino, onde ficava o gabinete, para o Paço Municipal. Fui o primeiro prefeito a ocupar o Paço Municipal que eu havia inaugurado. Foi uma alegria muito grande, é evidente, porque era um prédio bonito, um prédio de 7 andares e bastante espaçoso, e lá eu exerci os meus mandatos de prefeito. Bom, dos servidores públicos, eu ajudei, estimulei e fiz o que pude para a criação da Associação dos Servidores Municipais, que se transformou, na verdade, num órgão muito atuante, a ASEM. E pelos menores, eu sempre gostei muito de crianças e sempre procurei ajudar as crianças. Então, eu criei o Centro Educativo do Menor Trabalhador, que veio a ser a sigla COSENTE, que está aí até hoje, não é? Era o menor aprendiz, o menor que estava começando na sua vida laboral, e isso para mim foi um motivo de grande orgulho. Eu tenho muito orgulho disso, acho que foi uma das coisas mais importantes que eu fiz. A minha relação com os servidores sempre foi muito próxima. Eu sempre fui muito ligado ao servidor público municipal, né? Tanto que dei a eles o terreno para a construção da sede deles e criei como eu já disse, criei o COSENTE, que era o menor trabalhador, que era também destinado aos servidores municipais. Porque eu sempre acreditei na participação do povo, sempre. Não é demagogia e nunca fiz isso por demagogia, fiz porque acreditava. E a melhor forma de participação que eu encontrei foi participar da peça básica do governo, que é o orçamento, né? Então eu criei o chamado, e assim ficou para a história, como orçamento participativo. Por quê? Porque tinha participação de setores da comunidade, de todos os setores da comunidade. Os órgãos de classe, as entidades representativas das categorias, participavam da elaboração do orçamento. Eu fazia audiências públicas, aliás, toda sexta-feira eu fazia audiência pública no Paço Municipal, e lá eram apresentadas sugestões, ideias, e eu acolhi muitas delas, muitas. Me ajudaram muito, participaram muito do meu governo, as entidades de representação popular. Eu criei a Empresa Municipal de Habitação, que foi como eu não tinha Coab, né? Campinas tinha Coab, tinha até mais de uma, e São José não tinha Coab. Então, para criar a Coab era meio complicado, então eu criei uma empresa, a Empresa Municipal de Habitação. E com essa empresa eu desenvolvi o desfavelamento de algumas favelas, por exemplo, o Banhado, o Vidoca e assim por diante. E nós criamos embriões, que eram chamados embriões, né? Eram núcleos, um banheiro, cozinha, um quartinho, que depois iam sendo desenvolvidos pelos próprios moradores, né? A EMA, Empresa Municipal de Habitação, é que cuidava disso e que desenvolveu esses programas.
Companhia de Desenvolvimento Rural e Abastecimento, que era exatamente para poder colher as contribuições, vamos dizer assim, das comunidades periféricas, né, sobretudo da zona rural. E com isso nós fizemos alguns programas muito interessantes, como a participação nas feiras livres. A gente usava mantimentos e frutas, verduras, oriundas de atuação da própria CODRAB. Isso foi muito comum no meu governo. Isso era um antigo sonho meu e eu não consegui implantar em Brasília. Eu apresentei em Brasília o projeto, não consegui implantar. Na prefeitura, como eu mandava, eu era o prefeito, eu implantei. Então eu criei o transporte gratuito para os idosos, os maiores de 65 anos e, como você bem lembrou, os deficientes físicos. Isso foi um avanço muito grande na política social do município. São José não tinha creches, né, no município, públicas. Eu criei a primeira creche pública, que eu me lembro até o nome que eu dei, Dona Maroca Veneziane, lá no Alto da Ponte, no bairro Alto da Ponte. Foi a primeira. Depois eu criei outras várias, implantei várias creches municipais. Foram de grande valia para a mulher trabalhadora, né? Porque São José é um município de gente do trabalho, tanto homens quanto mulheres. E as mulheres trabalhadoras não tinham onde deixar os seus filhos pequenos. Então a creche, essa primeira creche, depois foram outras, mas essa primeira ajudou muito a mulher trabalhadora. Isso foi um grande avanço. A criação do programa de saúde do município, criamos um sistema de saúde, não só o consultório médico, não, todo um sistema, passando pela unidade avançada, depois a unidade básica, depois a unidade de pronto atendimento. Eram as UBSs, que eram unidades básicas, e as UPAs, que eram unidade de pronto atendimento, os pronto-socorros. Foi um grande avanço, foi um sucesso absoluto. Talvez tenha sido a coisa mais importante que eu tenha feito como prefeito, foi a criação das unidades de saúde. Foi muito importante, teve um grande sucesso. Havia poucas, acho que 2 ou 3 quando eu assumi a prefeitura. E eu estimulei, através da Secretaria de Promoção Social, a criação das SABs, né, Sociedades Amigas de Bairro. Quando eu deixei a prefeitura, eu tenho a impressão que eu deixei mais de 40 ou 50 dessas sociedades, dessas SABs, que prestavam um grande serviço, porque ajudavam a canalizar a prestação do serviço para a população. Ele já existia, mas praticamente só no papel, não havia sido desenvolvido. Nós desenvolvemos lá uma atividade ecológica e também recreativa. O Horto Municipal de São José passou a ser frequentado pelas escolas municipais, passou a ser ponto de apoio para o ensino da ecologia, do meio ambiente, e teve uma importância também grande no desenvolvimento daquela região norte da cidade. Foi muito importante porque, pela primeira vez na história, São José dos Campos teve um representante na Constituinte, né, como deputado constituinte. São José, desde a sua inauguração como cidade, como município, nunca tinha tido um representante. Portanto, passou a ter um representante na Constituinte. Eu fui um constituinte bastante atuante, apresentei muitos projetos, muitas emendas, vários deles incorporados à Constituição, como o transporte público
gratuito para os idosos, como a trimestralidade do salário, e assim por diante. Várias emendas que eu apresentei e já tinha apresentado anteriormente e pude transformar em lei. Então isso foi muito importante. Eu achei que para mim, para o meu ego pessoal, para a minha formação política, foi muito importante. Isso eu contribuí bastante porque eu apresentei até o projeto de criação da vara, porque São José dos Campos tinha muitas demandas de âmbito federal e tinha que ir para a Justiça Federal de São Paulo. Era custoso, era longe, e com a vara da Justiça Federal em São José, a primeira implantada na minha administração, isso se tornou mais fácil. A revisão constitucional quinquenal, é até difícil de falar. Essa foi uma norma que eu apliquei, que eu criei, né, que eu implantei. Porque a Constituição, ela é o pulmão, é a vida, né, de um povo. E a vida do povo não é estática, ela é dinâmica, ela evolui, ela varia. Então, para você estar mexendo na Constituição a toda hora, fica uma coisa meio complicada. Então, eu implantei essa emenda na revisão quinquenal, ou seja, de cada 5 anos, fazer uma revisão, por maioria simples. Porque uma emenda constitucional, você precisava de 2/3, era mais difícil. A revisão constitucional foi uma proposta para que se fizesse as mudanças necessárias por maioria simples. Então, essa emenda foi importante, realmente, na revisão constitucional. Quinquenal. Era de 100%, para você ter uma ideia. Ou seja, o orçamento era de 10, mas a cidade devia 20. No começo assustou. Não posso dizer a você que não me assustei. Até me assustei. Quando vi aquela realidade, senti aquela realidade, eu me assustei. Mas nós aplicamos medidas rigorosas de contenção de despesas e aumento de arrecadação e conseguimos reduzir, já no primeiro ano de governo, esse déficit que era de 100% para pouco mais de 20%. Aí a cidade já estava administrável, governável. E a partir daí fomos reduzindo até praticamente zerá-lo. O problema habitacional é praticamente crônico em São José. É uma cidade que cresce muito, recebe muitas pessoas de fora. Então, a necessidade de habitação, particularmente as populares, ela é sempre muito grande. Tanto que eu criei a Empresa Municipal de Habitação, a EMA. E a EMA foi responsável pela implantação do Campo dos Alemães, onde nós fizemos lá os embriões, chamados embriões, que depois se desenvolviam, os próprios moradores e vizinhos acabavam desenvolvendo. E está lá hoje, né? É um exemplo. É um exemplo para muita gente. A Empresa Municipal de Habitação foi um grande sucesso. A gente tinha engenheiros na prefeitura, funcionários da prefeitura, e aquelas pessoas que não tinham recurso, tinham necessidade, iam lá e a gente fazia os projetos. Ajudava, muitas vezes fazia os projetos para essas pessoas fazerem as suas casinhas. Era assim que funcionava. Era muito simples, não tinha nenhum mistério, não. O Vicentina Aranha pertence à Santa Casa de São Paulo. E eu não tinha como mexer, porque não era da prefeitura. Mas a gente
baixou uma legislação impedindo que ele fosse alienado, porque havia uma especulação, na época em que eu fui prefeito, de que a Santa Casa estaria vendendo aquele patrimônio para se transformar em especulação imobiliária, ou seja, criação de espigões e tal. Eu fiquei sabedor disso, eu baixei uma legislação criando normas específicas para aquele espaço, né? Então, com isso, infelizmente, a Santa Casa talvez tenha sido prejudicada, mas a cidade foi beneficiada, porque com isso se manteve esse patrimônio, e na verdade é um patrimônio público, né? A Igreja São Benedito ela foi tombada pelo patrimônio histórico, né? E a gente preservava muito a Igreja São Benedito. Não tinha nada assim de atividade extraordinária na Igreja São Benedito. A gente estimulou corais e etc., mas não tivemos assim, não teve assim uma importância tão grande no contexto da minha administração. O Teatro Municipal também foi uma obra importante, porque, na verdade, São José não tinha teatro. Aí passou a ter um teatro de uma categoria, posso dizer, nacional, é um nível dos grandes teatros do país. Isso foi muito importante para a cultura joseense, porque os grandes grupos de fora e mesmo os de São José podiam se apresentar ali. O viaduto da Jones estava inacabado e as obras paradas. Nós retomamos as obras, concluímos e enfim, ali se tornou uma passarela importante, né? Demos o nome de uma figura muito querida, era o pastor Liberato Colombani. Foram poucos meses, né, que eu fiquei como secretário de Estado do Trabalho e da Promoção Social. Eu procurei aplicar na secretaria aquilo que eu tinha da minha experiência como prefeito. E fizemos vários convênios importantes para criação de vagas em hospitais para pessoas carentes. E procuramos desenvolver programas de assistência social, vamos dizer, de promoção social, é melhor dizendo. Assistência não é um nome próprio, de promoção social. Acho que foi importante, embora tenha sido breve a minha passagem, acho que deixei alguns marcos importantes na secretaria, que até hoje esses programas são realizados. Na verdade, eu sempre gostei de rádio, então nunca deixei de ir e de ter assim, programas não profissionais, programas alternativos, vamos dizer assim. E eu gosto de me comunicar, e principalmente por rádio. Eu gosto muito desse meio de comunicação, que é o rádio. Sempre usei muito. Isso me ajudou muito, evidentemente, na carreira política, porque eu tinha facilidade de expressão, de me comunicar, de fazer discursos e palestras, enfim. Mas nunca fui profissional do rádio. Sempre atuei como um radialista amador, né? Enfim, foi isso. Até hoje, se me convidarem agora aqui para ir amanhã no programa de rádio, eu vou com o maior prazer. Eu gosto de rádio. Me sinto bem na rádio, me sinto à vontade. Estou falando com o povo, eu gosto de falar com o povo. E pela rádio, a rádio é a forma mais popular e mais direta de você falar com o povo. Interessante, a minha mulher às vezes até me critica por eu ser muito bairrista, né? Não é que eu seja bairrista,
eu amo a cidade em que eu nasci. Amo, gosto. É amor mesmo, puro, verdadeiro, sem nenhum outro interesse. E nunca deixei de amar a minha cidade. Então, para onde eu fui, eu sempre levei o nome de São José. E sempre procurei elevar o nome de São José. Sempre procurei dignificar a minha cidade, né, a minha origem. A mensagem que eu deixo é que aqueles que nasceram aqui, ou aqueles que se fizeram aqui, ou aqueles que trabalham aqui, que moram aqui, que tenham esse amor por essa terra, que ela é uma terra bendita, né? A situação geográfica, todos os acidentes geográficos contribuem para o crescimento da cidade. Ela é uma cidade bem situada, com todas as benfeitorias, rodovias para as capitais, rodovias para a serra, rodovia para o mar. Enfim, é uma cidade privilegiada. São José dos Campos é uma cidade rara. Então, é para ser muito amada e é para ser muito bem cuidada. Essa é a mensagem que eu deixo.